E aí, mais um vídeo aqui no meu cantinho de colorir. Neste vídeo eu vou colorir Bobbie Goods do dia para a noite. Já colori a ilustração Bom Dia, Café para Dois, Look do Dia e Cortando a Grama. Tem vídeo aqui no canal, eu vou deixar a playlist aqui na descrição. E antes de iniciar a pintura, quero pedir para você deixar o like, o seu comentário, ativar o sininho da notificação e também clicar no botão hypar para apoiar este vídeo. A ilustração que eu vou colorir hoje é Trajeto para o Trabalho. Vou colocar aqui o acetato. Essas folhas de proteção, uma é da Ohuhu, outra é da Shinhui. Os marcadores que eu vou utilizar são Shinhui, Ohuhu e também Wenshu. E para os detalhes finais também vou utilizar a Posca. Vou mostrar para vocês aqui os meus marcadores e também as cores do kit. Esse marcador aqui é o Ohuhu Honolulu com ponta pincel. E do outro lado é ponta chanfrada. Eu tenho um kit de 48 cores e essas são as cores do kit. Eu também tenho o modelo Oahu, que é a ponta de canetinha. Ele tem esse formato achatado. E do outro lado é a ponta chanfrada. Eu tenho um kit de 160 cores. Essas são as cores do kit. São 4 cartelas de cola swatch. Esse aqui é o marcador da Shinhui, eu tenho um kit de 120 cores, tem ponta pincel e ponta chanfrada. E essas são as cores do kit. E recentemente eu comprei os marcadores da Wenshu. Esse é o marcador. É tipo uma touch nesse formato assim, nessa cor, na verdade, branco. Touch branca. Só que a qualidade é superior. São ótimos, eu tenho um kit de 48 cores, comprei para testar. Essas são as cores do kit. Então, já apresentei os marcadores para vocês, agora vamos começar a pintura. Nesse livrinho aqui tem essa cachorrinha Momô. E se você quiser, você pode fazer um padrão para colorir ela. Então, eu quero colorir todo o livro, colorir a Momô, todas as ilustrações da mesma maneira. Então, eu utilizei esse tom bem clarinho, um tom de pele, e com essas manchinhas, com esse bege, esse marronzinho claro. Então, eu fiz esse padrão para a Momô. Você também pode dar outro nome para essa cachorrinha. Quem não tem ainda esse livro, eu vou deixar o link do review completo aqui na descrição e vai estar aparecendo aqui na tela o link de compra. Agora tem a edição luxo dos livros de colorir da Bobbie Goods. Eu vou deixar aqui na tela aparecendo para vocês e também você pode clicar no título para abrir a descrição e vai aparecer todos os links dos produtos que eu recomendei para vocês aqui nesse vídeo. Então, vou deixar a edição luxo e também essa primeira edição aqui com a capa mole desse livrinho do dia para noite. Então, você vai amar colorir esse livro porque as pessoas geralmente criam um padrão, uma maneira de colorir a cachorrinha, dá um nome específico e se diverte muito acompanhando a rotina dessa cachorrinha do acordar até dormir. Então, é muito divertido. Eu quero muito finalizar esse livro. Parei um pouco de colorir ele, fui dar atenção a outros livros, mas vamos que eu quero colorir aqui junto com vocês nesse vídeo. Então, deixa muito like e não esquece de assistir os outros vídeos para você ver como ficou os meus coloridos. Dei essa explicação para vocês sobre a cachorrinha, porque eu vou manter esse mesmo estilo de colorir a cachorrinha. Eu comecei colorindo com touch, para quem sabe, quem acompanhou os vídeos, mas começou a falhar a cor que eu estava usando, então recorri às Ohuhu, tá bom? Eu escolhi essas duas cores, se eu não me engano foram essas cores que eu usei, tá bom?
eu olhei aqui pela outra ilustração que eu colori somente usando o Ruhu, mas eu fiz as mesmas manchinhas. Então eu vou imitar aqui e eu mostro pra vocês como é que vai ficar. A Momô tá aqui na sua motinha que eu quero colorir de rosa. Esse estilo de vídeo que eu vou fazer hoje é pinta e fala. Eu fiz um vídeo assim. Durante 30 minutos eu fui colorindo e conversando com vocês, então eu trouxe mais um vídeo nesse estilo. E se você quer mais vídeos, me ver conversando e colorindo também ao mesmo tempo, coloca aqui nos comentários hashtag pinta e fala. Hashtag pinta e fala, beleza? Já colorei aqui o gatinho, eu utilizei essas 3 cores. Eu fiz manchinhas com laranja, marrom e preto, assim como eu fiz nas outras ilustrações. Eu vou colorir uma motinha dela com tons de rosa e já mostro para vocês o resultado. Tem um tom de rosa muito lindo que eu utilizei para colorir outro livrinho, que é esse 9 da Wenshu. Aproveitar que eu estou utilizando esses marcadores para falar para vocês que tem vídeo de review completo aqui no canal. E também eu vou deixar o link de compra desses marcadores da Wenshu aqui na tela para vocês. É só você clicar na foto, no link do anúncio, que você vai ser redirecionado para a loja online, Shopee ou Mercado Livre. Também vou deixar o link dos marcadores da Ohuhu e Shinhui para vocês. Olha que rosa lindo! Depois eu vou usar um rosinha mais claro, para trazer um contraste, né? Um tom de rosa mais vibrante e um tom de rosa mais clarinho. Olha que lindo esse rosa pastel. Eu usei o 137 da Shinhui. E para o banco aqui, o assento da moto, eu estou utilizando o 31 da Wenshu. Agora eu vou usar o Y3, que é um amarelo bem clarinho, para pintar aqui. Farol. Vou colorir o próximo personagem, esse ursinho aqui. Vou fazer uma manchinha aqui assim, no olho dele, nos olhos assim. Só na parte dos olhos. Poderia fazer um panda também, né? Mas aí, quis fazer assim. E vou colorir o corpo normalmente. Acho que eu vou fazer sombra também. Eu utilizei o Rose Beige para colorir o cachorrinho. Agora eu tô usando o Potato Brown para fazer a sombra aqui em algumas partes do corpo dele. Depois eu passo a cor que eu colori o ursinho por cima aqui, ó, para suavizar essa sombra. Para esse ursinho, eu utilizei tons de azul. Aqui na bicicleta dele, eu utilizei Shinhui para colorir. Inclusive, eu gostei muito desse azul aqui. É o 76 Sky Blue da Shinhui. Aqui na botinha, eu utilizei o 76 da Wenshu. Vocês estão percebendo que são tonalidades de azul totalmente diferentes. Aqui na touca, eu utilizei 2 tons de azul da Ohuhu. E ficou assim. Agora vamos para essa cachorrinha aqui, que está de patins quad. Inclusive eu tenho patins inline e patins quad, porque eu sou fã da série Soy Luna. Comenta aqui quem já assistiu essa série. Eu já assisti Violeta e Soy Luna. Fez parte da minha infância, gente. Então eu sabia cantar as músicas e comecei a gostar muito do idioma espanhol por causa dessas séries da Disney. Então vamos lá, vou colorir aqui. Já que eu mencionei para vocês sobre a série Sou Luna, eu decidi fazer o patins da Luna. Olha só como ficou. Nunca pensei que eu iria reproduzir em um desenho do Bob Goods, enfim. Patins da Luna, gente, eu amei. Depois pesquisem Patins Sou Luna.
Quero ver se vocês vão achar que ficou, assim, parecido ou igual, enfim. Eu achei que ficou bem parecido. Eu vou mostrar pra vocês aqui o material que eu utilizei. Para colorir o patins, eu utilizei a cor 6 da Wenshu. Esse azul é o Pastel Blue da Ohuhu. O amarelo eu usei o 35 da Wenshu. E esse rosa da Roda é o vermelho fluorescente da Ohuhu. E para os detalhes, aqui no cadarço, eu utilizei marcador acrílico, ponta brush, a cor amarelo. E aqui na roda, para fazer ali o metal, né, a parte de dentro ali da roda, o prata, marcador acrílico. E também utilizei a posca para fazer esse detalhe aqui, esse ondulado que tem no patins da Luna. Utilizei a posca 0.7. Vou deixar o link aí para vocês desses marcadores acrílicos e também da posca. Como o patins e o boné dessa cachorrinha já estão bem coloridos, cores bem vibrantes, eu estou colorindo aqui com o CG2, esse tom de cinza da Wenshu, para dar uma quebrada, né, desse colorido aqui. É bom que tem um cachorrinho com um tom mais claro, um marronzinho mais escuro, cada um de uma cor, né, e cinza. Aí fica cada personagem com uma cor diferente. Estou utilizando aqui a Wenshu, pintando com a ponta chanfrada. Eu gosto de começar colorindo pelos personagens, porque é a parte principal e me anima, assim, ver os personagens, tudo bonitinho, colorido, e me anima, me inspira a continuar colorindo a ilustração. Então, para mim, a parte principal, eu gosto de colorir primeiro, mas tem pessoas que gostam de colorir primeiro o cenário, a paisagem, ou os elementos, as partes mais fáceis, assim, da ilustração, como a grama, o chão, o céu. Gosto de começar pelo cenário para criar texturas e depois, no final, pintar os personagens. Mas minha mãe me deu essa dica de começar pelos personagens e eu amo colorir os personagens em primeiro lugar e depois colorir o resto da ilustração. Comenta aqui, você gosta de primeiro colorir os personagens ou deixa por último? Já finalizei aqui. Agora eu vou pintar aqui esse carrinho que tá levando esse cachorrinho. A ponta de canetinha da Wenshu, ela é ótima para fazer estampas. Olha, tá vendo que as linhas ficam bem finas, tanto as horizontais como vertical. Você deixa assim em pé e aí fica ótimo. Acabei fazendo um pouco de força aqui, aí ficou um pontinho ali, mas fica ótimo para fazer assim um xadrez, por exemplo. Aqui eu fiz com a ponta pincel, aí a espessura da linha ficou um pouco grossa. Eu fiz com a Shinhui. E aqui eu fiz com a ponta de canetinha da Wenshu. Eu vou fazer um arco-íris no céu, para deixar bem fofinha e alegre essa ilustração. E escolhi essas cores aqui. Aqui tem Shinhui e Ohuhu. O amarelo e o lilás é da Ohuhu e as outras cores são da Shinhui. Eu mudei o tom de lilás, escolhi o lavanda da Shinhui. Tá ficando assim, agora eu vou fazer a continuação, no outro lado. Esse é o resultado do arco-íris. Eu gostei do lado esquerdo, gente. Pra mim as linhas ficaram melhores e a espessura da linha também. Mas do outro lado ficou nada a ver. Ai, gente, mas eu vou aprendendo, né? Eu fiz o arco-íris na ilustração Ilustrador do Bob Guiz um dia no trabalho. Ficou perfeito, ficou ótimo. Só que era pequenininho, né? Mas aí eu vou praticando, fazendo mais vezes assim arco-íris. Aqui foi num espaço maior. E aí de um lado ficou bom, do outro lado não. Mas o que vale é a intenção, né?
ficou legal do mesmo jeito. Agora eu estou colorindo o céu com 182 da Shinhui, que é um azul bem clarinho. É um azul até puxado por verde, eu acho que fica bonito. Céu dessa cor. Eu ia utilizar o 182 da Wenshu, que eu gostei muito, um azul pastel bem clarinho, mas eu mudei de ideia. Por mais que eu goste de utilizar somente uma marca, um kit, nessa ilustração eu decidi utilizar diferentes marcas, até pra gente utilizar cores diferentes e tonalidades diferentes. Tem cores que tem no kit que não tem em outro, e ver também a diferença da qualidade. Além de utilizar também os marcadores acrílicos e a Posca, que fazem toda a diferença na ilustração, porque a gente inclui alguns detalhes assim no desenho, como eu utilizei aqui no patins. Dá para fazer roupa também, cobrir o contorno dos personagens e trazer uma textura realista, né? Cobrir esse contorno preto do cachorrinho, do ursinho. E eu gosto de deixar a nuvem bem branquinha, então vou utilizar a Posca. Vou só colorir aqui o sol com o amarelo Sunflower da Uhu. E agora eu vou cobrir aqui o contorno da nuvem, que eu gosto dela bem branquinha. Eu já mostro para vocês. Finalizei aqui o céu, ficou assim. Pintei ali também a borboleta. Agora eu vou pintar as flores. E eu escolhi essas cores aqui. Aqui é o Wenshu, aqui é Shinhui, Ohuhu e Shinhui. Vou intercalando aqui rosa, lilás e azul. Escolhi tons claros para ficar bem fofinho. Agora é lilás. Não gostei muito desse lilás. É um lilás meio morto. Mas acho que ele vai secando, vai ficando melhor. Vai ficando mais clarinho. Pronto. Agora o azul da Wenshu. Ó, vai secando, vai ficando melhor. Prontinho. Agora, vou fazer aqui a pintura da grama e do arbusto. No arbusto, eu vou fazer um degradê utilizando esses três tons de verde. Vou mostrar para vocês aqui como é que eu faço esse degradê. Na parte de cima, eu vou utilizar esse tom de verde amarelado para trazer esse efeito de iluminação do sol. Essa parte de cima mais clara. Então, vou fazendo o mesmo contorno aqui, ondulação do arbusto. Agora eu vou vir com Yellow Green. Basicamente, eu só vou utilizando uma cor depois da outra.
e vou fazendo o degradê. Os marcadores da Uhu são ótimos para fazer degradê. Então fica bem natural, mescla muito bem as cores. Fica bem tranquilo. Só que, gente, é bom fazer, ó, colorir o arbusto, fazendo esse movimento circular, não retinho. Acabei me esquecendo disso. Eu vou vir aqui, colorir, até onde eu quero que fique essa cor. Do mais claro até mais escuro. Embaixo é mais escuro porque é como se fosse sombra, né? Então na parte de baixo é mais escuro. E agora eu vou vir com outro tom de verde. E volto com o tom anterior aqui por cima, na divisão entre uma cor e outra, para não ficar marcado. Eu vou voltar com Yellow Green, passar aqui para mesclar. Fica bem suave. Então é isso, bem simples e fica um ótimo resultado. Muito lindo o degradê. Eita, acabei borrando ali. Vou passar aqui de novo. Depois que secou, esse lado ficou assim e aqui ainda tá secando. Aqui para a grama eu utilizei o 48 da Shinhui, que é um tom de verde que eu acho muito lindo. Ele é um pouco puxado para amarelo. Ele parece uma cor fluorescente, neon. E com o 59 da Shinhui, Pale Green, estou fazendo esses pontinhos aqui para trazer uma textura, uma sombra aqui embaixo das florzinhas. Só para ter um detalhe mesmo. Com 59 eu fiz pontinhos em toda a grama e com 46 eu fiz uns pontinhos para sombra, né? Um tom de verde um pouco mais escuro ali embaixo das florzinhas. Agora, para finalizar, eu vou pintar aqui a calçada. A calçada e é a estrada aqui, né, gente? O chão. Esses retângulos aqui, a faixa, no caso, eu vou utilizar o 44 da Wenshu, que é um amarelo escuro. Muito bonito. Ainda vou ver se eu vou fazer uma textura nesse chão ou se só vou jogar um cinza aqui. Tá bom? Eu não quero colocar um cinza muito escuro, mas eu também não quero um cinza muito claro, porque o asfalto, o chão, assim, né, na pista, ele é um cinza escuro. Aqui a calçada, do lado da grama, eu vou usar o CG6 da Wenshu. Aqui no chão, na pista, eu vou fazer uma textura. Eu vou inspirar essa aqui de uma textura bem legal. Textura de pedrinhas, né? Vocês vão gostar, vai ficar bem legal. E é a primeira vez que eu vou fazer esse estilo de textura. Para não ficar um chão liso também. Então, no chão eu vou utilizar esses 3 tons de cinza. Aqui é para pintar o chão e essas duas cores aqui,
um tom médio, um tom mais escuro para fazer o pontilhismo, fazer a textura com pontinhos, e também vou utilizar a posca. Vou fazer alguns pontinhos para trazer um brilho, iluminação aqui para o chão. Esse é o tom de cinza que eu estou utilizando, tom de cinza frio. Apesar de ser BG, não é blue green, não. É cool green, é um tom de cinza frio. Então, eu vou prestar bastante atenção aqui para não manchar esse chão. Então, eu vou colorir e mostro para vocês. Chegando aqui embaixo, gente, é um desafio. Tem que prestar atenção, porque eu tenho que cuidar dos dois lados para não ficar manchado. Pinto um pouco do lado direito, depois do lado esquerdo, para não deixar secar. O bom que o demora um pouco de secar, ou não mancha logo. Aqui a tinta ainda tá molhada, então fica um cinza um pouco mais escuro, mas quando seca, o cinza clarinho. Me conta aqui, quando vocês compraram um kit de marcadores à base de álcool, um kit grande com muitas cores, 168, 120, 204, até o maior kit de 262 cores, vocês ficaram assim impressionados ou assustados com a quantidade de tons de cinza que existem? Gente, são muitos tons de cinza. Cinza frio, cinza quente, cinza azulado. É incrível. Cinza esverdeado. Aos poucos a gente vai utilizando esses tons de cinza. Mas são muitos tons de cinza mesmo, é incrível. Comenta aqui, qual foi a sua reação quando você viu que os kits de marcadores, os kits maiores, vêm com muitos tons de cinza. É bom para colorir os cachorrinhos, para fazer textura de pedra, enfim. Dá para fazer aqueles desafios utilizando somente tons de cinza. Agora, eu vou fazer aqui os pontinhos, que é a textura. Primeiro eu vou usar esse tom aqui. Vou encher de pontinhos. Gosto até de deixar assim, ó, o marcador em pé, que aí fica mais certinho a bolinha. Vou preencher com bastante bolinhas, bastante pontinhos, melhor dizendo, com esse tom aqui. E depois eu vou utilizar o outro tom, que é mais escuro. Mas é bom preencher bastante para ficar mais bonito ainda. Vou finalizar aqui, fazer bastante pontinhos para a textura ficar bem legal. E depois eu vou fazer os pontinhos com a posca. Eu fiz os pontinhos com o primeiro tom de cinza que eu escolhi, agora com o mais escuro eu vou fazer mais pontinhos. Olha a diferença, a parte de cima aqui está com os pontinhos brancos e a parte de baixo não. Fica bem mais bonito com os pontinhos brancos. Traz esse brilho, né, essa iluminação. Aí quebra um pouco o cinza. Pintura finalizada e esse é o resultado final. Fiz aqui estampa xadrez, essa textura de pedrinhas, uma textura aqui na grama, fiz o arco-íris, patins da Luna, da série Soul Luna, da Disney. E é isso, ficou assim. Vou mostrar o verso para vocês, como ficou.
E agora, eu vou dar o check. Marcar aqui no checklist que eu colori a ilustração. Trajeto pro trabalho. Já colori 5 ilustrações desse livro. A próxima ilustração é Abrindo a Padaria. Essa ilustração aqui, uma delícia, muita gostosura aqui. Bolo, donut, pãezinhos, muffin. E hoje eu colori essa ilustração utilizando os marcadores da Shinhui, o Wu e o Wenshu. Chegamos ao fim deste vídeo. Obrigada por assistir. Te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau!